Olá para todo mundo, eu sou a Aline e esse aqui é o meu canal, o Aline os Livros. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou conversar com vocês sobre A Felicidade Conjugal, essa novela escrita pelo Tolstói em 1859. Como o título super sugestivo e nada misterioso sugere, é o tema do casamento, do matrimônio que o Tolstói vai enfrentar aqui. E ele escreveu esse texto, essa novela, numa época em que ele ainda não era casado. Mais tarde a gente vai saber que ele virá a se casar em 1862 com a Sofia Andreevna, que é uma moça 16 anos mais nova do que ele. Interessante como há esse paralelo entre o Tolstói e a história do nosso personagem, o Sergei Mikhailovich. Mas o mais curioso desse conto, dessa novela, é que o Tolstói ele escreve sob a perspectiva feminina. Aqui ele dá voz, então o eu da narrativa é uma moça que está contando sobre a sua vida, sobre a descoberta do primeiro amor, está contando sobre o casamento dela, e ela é a Masha. A sua narrativa vai começar aqui quando ela tinha 17 anos. E ela vai nos contar como ela se aproximou logo após a morte da mãe, ela já era órfã de pai. Ela se aproximou de um grande amigo da família. Um amigo que era também tutor e que administrava os bens, a herança dela e da irmã mais nova. Ela vivia no campo com uma babá que cuidava dela, com os empregados, com os demais servos. Vamos lembrar que nessa época aqui ainda não tinha sido assinada a emancipação da servidão na Rússia, que vai acontecer só em 1861. Então, o Tolstói está contando muito sobre essa vida no campo, sobre essa poesia que ele vê no modo de vida dos camponeses. Essa aqui é uma ideia que mais tarde ele vai levar até as últimas consequências nessa apologia aos valores do camponês, como se fossem os verdadeiros valores russos e, mais ainda, os verdadeiros valores humanos. Então, esse flerte do Tolstói com a vida no campo vai ganhar aqui um grande destaque. E mais tarde a gente vai ver isso em outros momentos da sua obra. O Tolstói ele ficou muito decepcionado logo que ele leu essa novela. Ele achou a novela falsa, achou extremamente mal escrita, como se realmente não fosse um dos seus melhores escritos, como se não fosse realmente algo digno de ser publicado. E, no entanto, é uma novela maravilhosa. É uma novela que traz aqueles aspectos românticos, já que os estados da natureza e os estados íntimos dos personagens, principalmente dessa moça que conta a história pra gente, a Masha, é impressionante como há uma consonância entre os estados da natureza e a percepção que ela tem de si mesma e da vida. Então a gente vai acompanhar as estações do ano, a passagem e as mudanças do sentimento dela, o amadurecimento. É um livro que não fala só sobre os caminhos, as vicissitudes de um casamento, mas fala também sobre como é o processo de amadurecimento. E acho que isso não só se aplica à história das mulheres no geral, mas também se aplica à história de qualquer pessoa, homens ou mulheres. Essa questão da perda da inocência, a questão de conhecer a vida, de ir a fundo, então, no verdadeiro significado da vida e de como depois essa personagem vai retornar para o casamento. E é uma novela extremamente forte. A gente acaba de ler e continua pensando nessas verdades que a personagem traz pra gente. Como então ela vai relatar a amargura da passagem do tempo e como esse amor que ela acreditava nutria pelo marido, esse amor que é um amor misturado com idolatria, com admiração, um amor que é uma espécie de véu que ainda não experimentou esses pequenos desgastes da vida a dois, de um casamento. E o Tolstói descreve de uma forma primorosa como a mulher se sente no casamento, como ela vê
o lugar dos filhos, o lugar do marido, como ela vê, como ela resolve alguns conflitos e como ela se deixa então levar por uma série de impulsos, não só de uma mulher, mas de uma moça que está crescendo. Ela tem 17 anos na história e o marido, ele tem 36, 37 anos. Então, esse choque entre as gerações, essa diferença entre as gerações, é alguma coisa que o Tolstói não vai deixar de salientar aqui. E é importante como, então, existe essa coincidência do ano em que ele escreveu e exatamente essa cisão entre gerações. A gente vinha, então, de uma época, de uma geração governada pelo czar Nicolau I, esse czar linha dura, e a gente vai conhecer a partir de 1856, ou seja, 3 anos antes do Tolstói publicar essa história, a gente vai conhecer um outro tipo de vida, uma vida mais calma, menos enregelante, uma vida social menos complicada, mais aberta, um governo mais aberto às críticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai conhecer esse choque entre gerações. A geração do marido dela, da Masha, e a geração dela. O que essa relação entre eles mostra? Não é só o choque entre o casamento, entre um homem e uma mulher, sobre a perspectiva através da qual cada um se sente com relação ao outro e com relação ao próprio casamento, a vida a dois, mas também sobre esse choque de gerações, essa diferença de idade e essa diferença de criação. Então a gente vai conhecer essa geração do marido dela, que é uma geração mais tranquila, é um cara que está mais acostumado com a vida e acha que é aquilo mesmo. É alguém que não deseja nada que não seja impossível, como o próprio personagem diz aqui. E a Masha não. A Masha é alguém que quer o impossível, que quer fazer o passado voltar. Ela quer então redescobrir, ela quer encontrar uma forma de fazer com que aquele sentimento primeiro, ingênuo, aquele sentimento sem limite, aquele sentimento que mistura o eu e o outro, o eu e a pessoa amada, ela quer então fazer com que aquilo retorne, com que aquilo perdure, que haja uma transparência total entre o eu e o objeto amado. É isso que ela busca, de certo modo, uma ideia do passado que talvez nunca tenha existido. Mas é esse mito que ela vai tentar então cavar, e é um mito que vai levar a ela muitos sofrimentos. Como ela vai então o tempo todo reclamar daquilo que ela está vivendo, como se o marido dela não a amasse realmente, como se ele não fosse totalmente franco com ela. E ela vai então se sentir em muitos momentos assim, como se ela própria tivesse provocado aquela separação, aquele abismo entre ela e o marido. E ela então vai mostrar pra gente como ela tenta viajar, ela tenta ir para outros lugares, ela então se dedica a essa vida mundana que a geração do marido dela já não via mais com nenhum interesse. Ela vai dizer então como que isso da vida mundana, esse gosto que ela tomou, como isso fez com que ela flertasse com uma série de pessoas, de possibilidades, e como isso foi afastando o sentimento dela e o sentimento do marido. Mas aí a gente fica perguntando se realmente o Tolstói ele foi tão genial ao ponto de descrever a subjetividade de uma mulher, de uma jovem, ou se ele criou então uma geração que espera mais da vida, uma geração que ainda está amadurecendo, mas que talvez não amadureça com relação a esse verdadeiro olhar que se pode ter da vida. Um olhar mais maduro, um olhar mais conformado, talvez, um olhar mais sábio e um olhar que sabe aproveitar o que realmente existe, que é a vida no campo, que é a ojeriza, essa vida mundana das grandes capitais, que é esse retorno para a vida familiar, o retorno à terra, como se fossem valores não só próprios ao homem russo, mas valores mais verdadeiros, valores mais próximos ao verdadeiro significado da condição humana. E o fim da história
não é um spoiler, não só para quem é casado e conhece como são essas vicissitudes da vida dois, mas também para qualquer pessoa que seja humana, para qualquer pessoa que tá amadurecendo, para qualquer pessoa que então começa a mudar as suas perspectivas e começa então a dar lugar, a tirar de cena essa paixão, essa revolta, esse desejo de fazer o impossível e de resgatar o passado, e passa então a se voltar para outros valores, talvez mais conformistas, mas valores mais humanos, mais reais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessa história tão incrível. É uma novela que faz a gente pensar e que faz a gente ficar ainda, depois da leitura, no embalo da personagem, dos desejos, das transformações. É extremamente bonito e extremamente humano. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!